Olá, bem-vindo às Notícias Globais de Ryojon. No sábado passado, no Complexo Ryojon Cheonwon, ocorreu o grande festival Cheonbo, comemorando o centenário do Verdadeiro Pai, o 60º aniversário do Sagrado Matrimônio e o 8º aniversário da Ascensão do Verdadeiro Pai. Esta semana temos a cobertura da cerimônia do registro Cheonbo de 3.200 famílias de 194 países e a celebração da vitória realizada no dia seguinte, com a presença e a mensagem da verdadeira mãe. Vamos acompanhar. Os eventos pelo 8º aniversário do Sanghwa do Verdadeiro Pai, a comemoração do centenário de seu nascimento e o 60º aniversário do casamento sagrado culminaram decorados com um grande festival Cheonbo. Este evento, fiel ao protocolo do Covid-19, foi protagonizado por 3.200 famílias Cheonbo, de 194 países, por meio da plataforma Peacelink e um sistema bidirecional, assistido também por convidados, embaixadores da paz e membros de todo o mundo que parabenizaram este dia. Foi um dia histórico para as 3.205 famílias que puderam se registrar como tesouros do céu sob o fundamento da vitoriosa oferta da cerimônia do firme estabelecimento do Cheongguk. O diretor-geral Yoon Ho-yoon, que oficiou como mestre de cerimônia, parabenizou com emoção as famílias Cheonbo, aprovadas pela verdadeira mãe após uma exaustiva avaliação a níveis nacional, regional e mundial. 세상 명예, 세상 무기와 영화보다 참 부모님과 함께한 한 세상, 뜻을 위해 살며 족하다며 여러분들 정말 수고하셨습니다. 정말 자랑스럽습니다. 정말 고맙습니다. 그리고 정말 축하드립니다. Então soou o hino do Cheongguk e foi realizada uma cerimônia de paz e uma invocação a cargo de representantes de 7 regiões, de 7 distintas religiões. Um espetáculo Ryojon que descreveu sentimentos imutáveis de piedade filial, comoveu o coração das famílias Cheonbo. A verdadeira mãe entrou ao palco, que esperou mais do que todos por este dia. Ela recebeu a oferta do registro que contém os nomes das 3.205 famílias das 7 regiões e fez a entrega das placas e estolas Cheonbo, que simbolizam a aptidão como famílias Cheonbo, que realizaram a vontade de Deus e dos verdadeiros pais. Foi um momento solene compartilhado até nos lugares mais remotos do mundo. Então, no Complexo Ryojon Cheonwon, foi celebrada a emotiva cerimônia do registro Cheonbo para famílias da Coreia, Japão, Estados Unidos, América Latina e Ásia-Pacífico, Europa e África. Famílias que receberam como bênção o título de famílias que cumprem plenamente com a qualificação de cidadãos do Cheongguk. A verdadeira mãe recebeu a devoção de todas as famílias registradas das mãos dos representantes presentes e compartilhou palavras de bênçãos que iluminaram o valor de uma família Cheonbo. 이 얼마나 기다리고 기다리던 이 한날입니까? 우리의 하늘 부모님께서 당신의 꿈을 지상에서 자녀들과 함께 이루려 하셨습니다. 그러나 인간의 타락은 하늘 부모님을 너무도 아프게 하였습니다.
얼마나 힘들게 참고 기다려 나오신 이 순간이겠습니까? 오늘 천보에 입적한 가정들은 본연의 하늘 부모님께서 꿈꾸셨던 순수하고 순결된 천보에 등재된 천일국의 진정한 백성들입니다. 하늘 부모님의 소원, 참 부모의 소원은 세계 인류가 부모님을 모신 인류 한 가족입니다. 그날을 맞는 데 있어서 오늘 천보에 등재된 가정들은 천일국의 백성으로서의 책임이 있습니다. 지상에 있는 동안에 어떻게 많이 내 이웃의, 종족의, 나라의, 세계의 천보 가정으로서의 영역을 넓히는가에 따라서 우리가 돌아가는 천상 세계에서 영원히 자유로워질 수 있는 행복한 천보에 등재된 책임을 다하는 가정으로서의 앞으로 오는 인류 역사는 물론이요, 대를 이어 영원히 존경과 사랑을 받는 위대한 명문가들이 되기를 축원합니다. Suas palavras expressaram seu afeto e sua bênção para que sejam famílias nobres e livres pela eternidade. Importantes personalidades do mundo enviaram suas mensagens de felicitação. I would like to congratulate them and wish them well in their relentless efforts to practice true love and the principle of living for the sake of others through families. You are a source of inspiration to all humanity. I look forward to the day all families around the world will become Cheonbo families. This will be the day we will all be able to live in a world of interdependence, mutual prosperity, and individual universal values. I therefore salute all of those that are playing this cardinal role as we celebrate on this great day the values of family and the sanctity of marriage, and God's idea to use marriage as a prototype of peace, prosperity, and a world of peace. I am truly, together with my wife, pleased to become a part of the whole world with a peace movement as one of the blessed couples among other dignitaries of the world. Once again, we congratulate Mother Me for her unparalleled and miraculous works throughout the world, making difference in the lives of millions. Artistas convidados também parabenizaram este dia. O hino da esperança honrou as famílias que desde o anonimato viveram vidas devotas. A devoção inundou o cenário ao retribuir gratidão e amor para com os verdadeiros pais. Famílias Cheonbo e famílias abençoadas de 194 países das 7 regiões determinaram a apressar o amanhecer de uma família sob Deus, como protagonistas de seu país e sua justiça.
Neste mesmo dia, pela tarde, foi celebrado a Bênção Especial 2020, no ano do centenário do Verdadeiro Pai e o 60º aniversário do casamento sagrado. Em meio à graça da bênção outorgada pela Verdadeira Mãe, 700 casais de 40 países, entre eles o Brasil, receberam a bênção junto com o filho mais velho de Yednin, Shin Bok-mun. As famílias abençoadas com a graça de serem filhas de Deus e cidadãos do Cheongguk iniciam assim uma nova etapa em suas vidas, com imensa gratidão para com os verdadeiros pais, e como famílias da era do firme estabelecimento do Cheongguk. No próximo dia, também no Centro Mundial da Paz Chonshin, 2.180 famílias de 194 países participaram online na celebração da vitória do grande festival Cheonbo, pelo centenário do Verdadeiro Pai e o 60º aniversário do casamento sagrado dos Verdadeiros Pais, e o 8º aniversário do São Juan Cósmico do Verdadeiro Pai. Antes do início, aconteceu a devoção de líderes e famílias abençoadas de todo o mundo, e foi ofertada para os Verdadeiros Pais em gratidão pelo enraizamento do Cheongguk e a bênção Cheonbo. Após desfrutar das canções de Ryojeon interpretadas pelos cadetes da Academia Samun UPA e os Little Angels, a Verdadeira Mãe acompanhou a sessão de leitura Rundok e abençoou a todos para que o dia do 60º aniversário dos Pais Celestiais e em 2027 possamos elevar a Deus relatórios vitoriosos. 하늘이 주관하실 수 있는 천일국의 문이 열렸습니다. 그러면은 그 천일국의 백성으로서 자격을 갖춘 사람들이 있어야 합니다. 축복을 받았다 해서 다 자격을 갖는 것은 아닙니다. 성장 기간, 의무와 책임입니다. 그 책임을 얼마만큼 어떻게 했느냐에 따라서 그 가정의 격의가 결정되는 것입니다. 그렇기 때문에 모든 전 세계 축복 가정들은 종족 메시아의 책임을 해야 되며 천보에 입적하는 가정이 되어야 함은 물론이고 거기에서 멈추면 안 됩니다. 대를 이어 나아가겠지만은 현재 지금 내가 천보 가정으로서의 얼마나 지상에서 특히 독생녀 참 어머니가 계신 이 순간에 내 삶이 얼마만큼의 영역을 넓혔느냐 하는 것이 영원한 세계의 여러분의 재산이 되는 것입니다. 하늘 부모님의 꿈, 하늘 부모님의 소원이 무엇인지를 알기에 나는 7년간 갈 수 없다, 가면 안 됩니다 하는 곳도 다녀왔습니다. 고아와 같은 인류를 참 부모는 제 축복을 통해서 하늘 부모님의 자녀로 설 수 있는 문을 열어주어야 하기 때문입니다. 이 77억 인류를 2027 안에 다 복귀하면 좋겠지만은 7년 노정을 걸어오면서 아직도 넘어야 할 경계선이 있다는 걸 알기에 적어도 천보에 입적하는 가정들과 축복 가정들이
나와 함께 인류의 3분의 1이라도 2027 하늘 부모님께서 60주년을 맞는 그날 부족하지만 최선을 다했습니다. 할 수 있는 보고를 할 수 있는 여러분 모두가 되기를 바랍니다. 이 나라의 기성 세력은 쇠퇴해가고 있습니다. 여러분들은 하늘 부모님 참 부모의 백을 가지고 있는데 무엇이 두려워 이 민족을 본래 하늘이 축복하려 하셨던 이 백성을 책임 못하는 나라로 백성으로 그냥 버려두어야 되겠습니까? 면면촌촌 모든 백성들이 하늘 부모님 우산 아래 참 부모를 모시는 그러한 민족이 되어야만 진정한 통일 한국이 될 수 있는 것입니다. 아무도 그렇게 될 수 없다고 믿었던 그 환경을 7년 안에 내가 만들었어. 그러면은 이 나라의 통일교 역사는 60년이 넘어. 지금이야말로 사생결단, 전력투구해서 실적을 거두어 하늘 앞에 약속한 대로 하였습니다 하는 결과를 만들어주기 바란다. Ao herdar o vitorioso curso de amor dos verdadeiros pais, a celebração inspirou a redeterminação de todos para a vitória da Visão 2027, confiando em Deus, na obra espiritual do verdadeiro pai e na condução da verdadeira mãe. Aspiramos a alcançar o objetivo da reunificação da Coreia e de um mundo celestial unificado. Estamos na era do estabelecimento do Cheonil-guk, para a alegria do céu e da terra. Agradecemos à verdadeira mãe pelo carinho com que ela abençoou as famílias Cheonbo, para que elas fossem eternamente lembradas como as famílias nobres. A partir daqui desejamos uma vida em liberdade eterna. Isso é tudo por hoje. Obrigado por se juntarem a nós e tenham uma ótima semana.
Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite ao nosso grupo aqui da Regional de Brumado, toda a nossa região. Nos preparando para mais um sermão, vamos começar fazendo uma oração para não centralizar o nosso sermão. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais, eterna humanidade, estamos aqui, ó Pai Celestial, para te louvar, para te agradecer, para assim centralizar a nossa vontade em vós, fazendo o nosso sermão aqui em Brumado e nossa região, agradecendo assim aos verdadeiros Pais por nos permitir este momento, porque podemos assim demonstrar nossa gratidão ao céu, fazer o nosso relatório também para nossos irmãos, todos nós possamos assim estar conectados com o coração dos verdadeiros Pais, realmente para cumprir nossas responsabilidades. Te agradecemos assim, Pai Celestial, por essa semana que se passou, semana que vai iniciar, e através desse sermão podemos determinar cada vez mais, tirarmos força desse sermão para saber realmente o caminho que nós devemos seguir e conectando realmente com a nossa verdadeira mãe, conectando com a vontade do céu e realmente para cumprir nossas responsabilidades. Pai Celeste, te agradeço, te oferto assim esse sermão nesta semana, que vós realmente venha trabalhar através de nós, que vós venha nos inspirar e dar realmente força para que possamos vencer as dificuldades da nossa vida. Te agradeço assim, Pai Celestial, e peço assim que vós venha estar conosco, inspirando, Pai Celestial, durante esse sermão e toda essa semana. Inspire nossas famílias abençoadas e proteja todos nós. Assim eu te agradeço e faço assim esse relatório em nome de Zé Marcílio Lima de Almeida, com a família central pela bênção. Adiu. Antes de iniciar realmente a palavra, gostaria de falar um assunto antes, que nós temos que falar. Então, nós realizamos o nosso evento da Benção aqui em Brumado, essa semana que se passou, final de semana passado, então por isso nós não gravamos o sermão. Nós trabalhamos bastante, todos os irmãos, creio que ajudaram, todos que tinham possibilidade, e nós tivemos aqui na sexta para o sábado, na verdade no sábado 2 horas da manhã foi quando se iniciou a benção, mas na verdade 00:30 nós já entramos, tivemos que ficar esperando, creio que 1h30 antes de iniciar realmente o evento da benção. Então o casal que participou foi Sandra Ismun e Yasmin, eles também tiveram que esperar bastante. E todas as pessoas que participaram aqui no dia também tiveram que esperar. Foi a preparação relativamente rápida, né? Porque foi uma bênção especial que a verdadeira mãe concedeu pela vitória que foi conseguida no rally do mês de agosto, eu creio. Então, por aquela vitória grandiosa que a verdadeira mãe conseguiu, os verdadeiros pais conseguiram, também pela ascensão, a 8ª ascensão do verdadeiro pai. Então, foi possível que nós pudesse realizar esse evento da benção. Então hoje eu pedi seria a senhora Nástia que ia dar o sermão essa semana, então eu pedi que ela me cedesse a vez, né? Então tivemos esse evento que podemos realizar, né, com o máximo de esforço, todos os membros trabalhando junto, e bastante unidade, todas as pessoas que eu chamei para nos auxiliar, todos falaram sim, ninguém falou não teve nenhum problema quanto a essa parte. Então foi um evento da bênção muito bom, e o casal também que participou estava muito contente e tivemos bastante unidade. Podemos realizar assim de acordo com o que o pastor daí pediu. Também demos relatório ao pastor Anísio. O casal também não foi contra, porque teve uma situação que iríamos realizar aqui primeiramente no Brumado, depois a sede, o pastor daí, junto com o departamento de família, eu creio, falou que todos deveriam ir para São Paulo. Então, nesse momento que mudou para São Paulo, o casal que ia receber a bênção, que nós tínhamos somente um casal, então ele realmente o casal não foi contra, e basicamente eles puderam ter bastante unidade. Então foi realizado assim de acordo com o que a sede decidiu, com o que a direção da sede decidiu, creio conjunto com a Coreia, decidiram que deveria ir para São Paulo, mas depois
conseguimos realizar aqui em Brumado, né? Fizemos um pedido especial para lá e podemos realizar o evento da benção aqui. Depois também o pastor daí também pediu que nós deveríamos transmitir para a Coreia. E daí a gente já teve um pequeno dificuldade, né? Pensando que nós iríamos fazer tudo outra vez como na ascensão do Verdadeiro Pai. E teve um membro que ajudou bastante na parte de técnica, né? E então conseguimos realizar. Claro que, né, que nós não temos muitas câmeras onde nós podemos realmente transmitir a bênção, mas a nossa câmera nunca esteve mal posicionada, então foi de acordo com o que a Coreia queria, assim no mínimo possível que a gente pudesse realizar. Então não tivemos nenhuma reclamação, eu creio, não chegou para nós nenhuma reclamação. Creio que tenhamos cumprido o que nos foi pedido. Então o evento da bênção, acho que foi grandioso. Até nós participamos de uma comemoração junto com a Verdadeira Mãe, na qual ela já fez algumas mudanças também durante essa reunião, mas que não iremos divulgar até que a sede possa falar alguma coisa, né? A sede deverá mandar uma circular informando se alguma mudança tiver ocorrido aqui na América Latina ou na providência do Brasil. Também, mudando de assunto agora, já vamos falando sobre o Seminário Chombo, que se realizará dia 8 de novembro, lá em São Paulo, da mesma maneira como foi o último Seminário de Chombo, Seminário de Chombo para a Libertação e Bênção de Antepassados, também libertação de espírito central e espírito colateral, também das cartas Ryojon. Falando primeiramente sobre as cartas Ryojon, nós temos aqui já os três tipos de carta, né, que seria a carta ouro, a carta cor prata e também a carta de bronze, né? Então nós já temos aqui na igreja. Quem necessitar dessas cartas já pode solicitar. Qualquer tempo, qualquer pessoa pode solicitar, na verdade, as cartas Ryojon. Já está aqui na sede de Brumado, tá bom? Então, falando dos 430, primeiramente a libertação. A primeira parte é a libertação dos 430 gerações. Na parte de libertação, realmente, que seria a parte que a gente deve ofertar, as 7 primeiras seriam $250 por cada grupo de 7. Então, para iniciar, o esposo tem 4 linhas e a esposa também tem 4 linhas. Então, para iniciar, um grupo de 7 seria uma oferta de $250. Os demais grupos de 7, até chegar a 210, seriam $25 que você oferta por cada grupo. Então, chegando em 210, na verdade, cada membro deve solicitar, né? Aí de 210 até 430 não é necessário ofertar oferta de dólar, mas na verdade você faz uma solicitação e pagaria a taxa do seminário. Então devemos nos esforçar realmente para chegar ao número de 210. Depois você vai fazer uma solicitação, será muito mais fácil para chegar aos 430. Amém, os membros? Depois de chegar aos 430, libertação de antepassados, nós devemos abençoar esses antepassados que já foram libertos. Então, uma vez que você chega ao número 430, torna-se a oferta para dar a benção, você fazendo as 4 linhas juntos, então você pagaria uma oferta de $250 pelas 7 primeiras, 4 grupos de 7. Eu creio que eu falando assim, seria 4 linhas, um grupo de 7, então você pagaria $250, daria uma oferta de $250 para poder dar a bênção. Então é muito mais fácil do que na parte de libertação. Então, dessa maneira, explicando assim, você deve primeiramente libertar e depois, para dar a bênção, você faria tudo junto. Na hora de dar a bênção, ficaria mais fácil financeiramente. Eu creio que, não sei se está bem claro, né? Mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Mas então a parte da bênção, a oferta de dólares é mais fácil. Então devemos esforçar para chegar logo
a libertação de 430 e também benção dos 430. Por quê? O presidente Coito está falando todo dia, mas eu tenho que reforçar para nossos membros aqui. Quando você liberta os 430 e dá a benção para os 430, a parte vertical estaria pronta para você poder daí se inscrever no Chombo. Essa é a parte vertical que você deve cumprir. Depois tem que fazer os 430 bênçãos, que é o vinho que a gente realizou de casa em casa, ou na rua, ou nas praças, de alguma maneira assim. Então, você cumprindo também essa segunda parte, você declara que está educando os 430 e já pode realizar a cerimônia de entrada no Chombo, que aí vai ser analisado realmente. Quando você completa toda essa parte, vai ser analisado se você será um casal Chombo. Aí é a parte que a Coreia vai analisar a sua vida de membro. Chegando nessa parte de mandar os nomes para a Coreia, a solicitação, e depois, claro, tem que pagar os $5 por os 430, né? Mas essa já é outra parte. Então, cumprindo essa parte, todos nós poderemos ansiar o registro no Chombo, aquele prédio que sempre está aparecendo nos informativos semanal. Então, desta vez, do Brasil foi 54 membros que conseguiram. Aqui, membros que estão morando em Brumado, ninguém se inscreveu desta vez. Mas, como filho aqui de Brumado, nós temos o pastor daí que conseguiu, como primeira família aqui da cidade, do região de Brumado. Talvez tenha outros irmãos que eu não sei, mas o que eu estou sabendo é do pastor daí. Talvez algum outro irmão conseguiu. Então, nós temos outras famílias que já tem, passando dos 43 filhos espirituais mesmo, que já tem 43 filhos espirituais. Eu creio que alguns membros aqui de Brumado já têm, mas que ainda não conseguiu porque falta a parte de libertação e bênção de antepassados, que tem que cumprir. Tá bom? Então, temos que se esforçar. Então, os filhos podem ajudar os seus pais, dando vinho na rua, e também através da libertação e bênção. Tá bom? Então, todos vocês já sabem, né, que o presidente Coito está falando no guia interno que ele está realizando toda manhã. Então, vocês já estão cientes dessa parte, que não adianta somente receber a bênção. Na verdade, depois de receber a bênção, tem que fazer a parte do registro. Ou lar igreja, como o Vedro Pai fala no livro A Vontade de Deus e o Mundo, que nós estamos fazendo rondoquê. Creio que todas as famílias abençoadas também estão fazendo rondoquê desse livro. Então, antes de receber a bênção, todos anseiam receber a bênção. Depois que recebe a bênção, tem que fazer o registro no Chombo. Se não fizer registro no Chombo, não vai entrar no Reino dos Céus. Estávamos lendo na página 550, não tem lá o número certo agora. Mas o Vedro Pai fala que não adianta somente receber a bênção, que todas as famílias abençoadas da Coreia dando um sermão. Em 1978, o Vedro Pai falou isso, que não adianta somente receber a bênção. Então, tem que cumprir o lar igreja. Antigamente era 360 famílias, ou 160 famílias, outro número, mas agora é 430. Então, se não fizer o registro, não adiantou muito receber a bênção ou fazer dízimo durante 30, 40 anos, porque a conclusão é se registrou no Chombo, né? Se entrou no Reino dos Céus. E só pode entrar no Reino dos Céus uma vez que for cumprida essa parte realmente de registro. Se não registrar, com certeza não vai entrar no Reino dos Céus. Então, eu tenho que dar bastante ênfase sobre esta parte. Então, todos nós devemos estar cientes que absolutamente tem que fazer libertação e bênção de antepassados. A parte é uma das partes essencial. Também tem que fazer testemunho aqui, mas a parte de libertação, que agora é o seminário, que nós só podemos fazer libertação e bênção através do seminário de Chombo. Ok, eu acho que eu falei bastante sobre essa parte, então vamos entrar um pouco no sermão dessa semana, né? Então,
lendo também o livro A Vontade de Deus e o Mundo, o Vedra Pai, né, tem uma parte que ele fala assim: quem cuidará de Deus? Então, essa é uma pergunta que o Vedra Pai fez para os membros, né? E nós, famílias abençoadas, né, seríamos as pessoas que poderíamos libertar Deus. Libertar Deus, porque somente quando a gente atinge o aperfeiçoamento, Deus pode ser realmente liberto. Então, quem seriam as pessoas que iriam cuidar de Deus? Quem seriam essas famílias que poderiam cuidar de Deus? Quem seria a pessoa que iria cuidar de Deus? Antes do verdadeiro Pai surgir na Terra, as pessoas somente faziam pedidos a Deus, né? As pessoas católicas, evangélicas, protestante ou católico, ele fazia oração pedindo a Deus, implorando a Deus pela parte, né, que na verdade seria pessoas pedindo, né? Ninguém estava preocupado realmente com a situação de Deus. Então, essa parte, né, quando o verdadeiro Pai surgiu, no caso, o verdadeiro Pai foi a pessoa que primeiramente libertou Deus. Mas nessa parte desse sermão que o verdadeiro Pai tá dando, ele pergunta, né, se vai surgir uma pessoa que realmente vai cuidar de Deus, a pessoa que poderia cuidar do Deus dele que estava na terra. E então, se nós, como famílias abençoadas, que herdamos o fundamento vitorioso dos verdadeiros pais, será que nós poderíamos ser essas pessoas que poderiam cuidar de Deus quando o verdadeiro Pai fosse para o mundo espiritual? Será que seríamos essas pessoas que manteria a tradição do verdadeiro Pai, passaria essa tradição para mais pessoas? Faríamos testemunho e iríamos seguir pelo caminho o curso do verdadeiro Pai, o curso de sacrifício? Então é disso que o verdadeiro Pai está falando nesta hora. O verdadeiro Pai está perguntando se realmente surgiria pessoas que tomariam a responsabilidade de cuidar da igreja, de cuidar dos membros, cuidar da segunda geração, terceira geração. Se não tivesse essas pessoas, realmente o verdadeiro Pai se sentiria muito, muito triste, porque não teria ninguém que estava mantendo a missão dele a partir depois que ele fosse para o mundo espiritual. E isso o verdadeiro Pai estava falando também em 1977. Já em 1977, o verdadeiro Pai estava falando sobre isso em um sermão nos Estados Unidos, porque a pessoa que pode cuidar de Deus, realmente a pessoa que pode seguir pelo caminho de sacrifício que o verdadeiro Pai estabeleceu durante o tempo de vida dele aqui na terra. Então, essas famílias que o verdadeiro Pai estava buscando, ou alguma pessoa que seguisse pelo caminho dele. Na verdade, agora a verdadeira mãe é a pessoa que está cuidando de Deus, a pessoa que herdou realmente, assumiu essa missão do verdadeiro Pai. Então o verdadeiro Pai fala aqui, né? Uma pessoa sábia seguirá todo o caminho, uma vez que ele fez um compromisso. Então todos nós fizemos um compromisso quando recebemos a bênção ou um juramento. Então eu creio que todos nós lembramos desse compromisso, ou se não lembra mais do compromisso, é bom procurar, porque você fez um juramento quando recebeu a bênção. Então, agora que teve um casal que recebeu a bênção durante a semana, então está bem fresco na mente deles, né? Que era realizar uma família abençoada e centralizada em Deus. Essa família realmente queria assemelhar aos pais celestiais e os verdadeiros pais. Então, esse foi o compromisso que nós assumimos. Então, devemos refrescar isso em nossa mente, né? Só não siga de forma mediana ou medíocre. Quem recebeu a bênção dos verdadeiros pais não pode seguir de maneira mediana. Isso é o verdadeiro Pai está dizendo. Então, uma vez que nós assumimos um compromisso de assemelhar a Deus, não devemos seguir de maneira mediana ou medíocre. Não basta seguir desta maneira, né? Porque você acabará apenas como um perdedor. E assim o verdadeiro Pai já declara, né? Que se seguir de maneira mediana ou medíocre, vai ser um perdedor.
E isso é o que nós não queremos. Ninguém quer ser perdedor ou medíocre realmente. A vida que nós devemos seguir depois que recebeu a bênção tem que realmente assemelhar ao verdadeiro Pai. Se nós não podemos demonstrar essa luz, então não adianta muito. E o verdadeiro Pai está falando, não adianta seguir desta maneira, onde que não representa realmente o verdadeiro Pai nessa terra. Todos nós, assumindo o compromisso, sabendo o padrão do verdadeiro Pai, temos que realmente mudar a direção pela qual nós temos vivido. Esta família abençoada que o verdadeiro Pai está falando, deve se assemelhar mesmo aos verdadeiros pais, mesmo que não tenha muitas posses, mas essa é a família que reluz a luz dos verdadeiros pais nessa terra. Onde que as pessoas olham e vê que é um casal totalmente diferente, é um casal que não briga, é um casal que na verdade une-se e apoia um ao outro. Então, o esposo apoia a esposa e a esposa apoia totalmente o que o esposo está fazendo. Então, quando esses dois estão se apoiando mutuamente, aí reluz realmente a luz dos verdadeiros pais. As pessoas vão ver que esse casal é diferente das pessoas comuns. Essa família abençoada é uma família que representa os verdadeiros pais aqui na terra. Se você quer se tornar um vitorioso, então deve perseverar todo o caminho. Então, durante o caminho da vida de um casal abençoado, surge muitas dificuldades, mas para ser vitorioso, deve realmente seguir e perseverar. Antigamente os membros da igreja falavam que tinha que perseverar, tinha até um cântico sagrado que falava sobre o caminho de perseverança, que nós devemos buscar por este caminho realmente, o caminho de perseverar, seguir todo o caminho vitoriosamente, e não meio fraco, meio oprimido pelo mundo. Você é vitorioso, você acredita e segue os verdadeiros pais. Então esse caminho tem que ser realmente o caminho vitorioso, não pode ser um caminho mais ou menos, não pode ser baseado no mais ou menos. Ao fazer a vontade de Deus, eu quero seguir o caminho mais rápido, nunca sendo medíocre ou mediano. O verdadeiro Pai outra vez fala sobre isso. Então nós que acompanhamos os verdadeiros pais, eu acompanhei desde os anos 80, 86, 87 mais ou menos. Então o verdadeiro Pai, ele andava para cima e para baixo, ele andava para a direita e para a esquerda, sempre, ele não parava nunca. Então, nosso caminho de vida de fé também tem que ser do mesmo jeito. Um caminho realmente de luta e não medianamente. Uma vez que nós declaramos guerra ao nosso inimigo, então, esse caminho realmente é de perseverar e vencer. E a coisa mais importante o casal abençoado, ele tem que realmente se ajudar mutuamente. Eles têm que ir realmente um apoiar ao outro. Então a vitória de um será a vitória dos dois. E mais rapidamente. Tem pessoas que entrou na igreja de 12 anos para cá e já se registrou no Chombobo. Tem outras pessoas que têm 40 e tantos anos de igreja e não conseguiu. Então o fruto do seu trabalho vai ser realmente... Desculpa, gente, tá tendo uma queima de fogos agora e talvez tenha alguma interferência, tá bom? Mas como eu estava dizendo, tem muitos membros que novos de igreja já conseguiu se registrar no Chombomu. E muitos de nós que temos 30, 40 anos não conseguimos. Então o verdadeiro Pai fala, que tem que ser o caminho mais rápido. Não pode buscar a estrada longa. Não pode buscar aquela estrada de 40 anos de deserto. Os israelitas deveriam realmente chegar em Canaã com 21 dias, mas acabou levando 40 anos e muitos não entraram. Então, pode ser que tenha bastante membros que, mesmo depois de 40 anos de igreja, não conseguiu realmente se registrar no Chombomu.
Então esse é o caminho que a gente deve ter bastante temerosidade, de chegar no final da estrada e não conseguir. Então devemos observar as coisas desta maneira, realmente, se iremos realmente conseguir chegar ao destino, aquilo que nós realmente está buscando, que é o caminho mais rápido. Em benefício de meus seguidores, eu tomei toda a precaução e verifiquei tudo sobre o princípio 2 ou 3 vezes. Então o verdadeiro pai já testou realmente para ver se funcionava realmente. Então se a gente não conseguir realmente conseguir vitória, não foi porque não foi testado o caminho. Devemos compreender realmente se esse caminho realmente é o caminho que o verdadeiro pai já foi testado por ele já fez de maneira que ele sabe que vai dar certo. Então devemos seguir pelo mesmo caminho, né? Então já foi verificado, o verdadeiro pai tomou precaução para que isso realmente fosse cumprido. Eu queria estar absolutamente seguro que este é o verdadeiro caminho de Deus. Então o verdadeiro pai, ele sabia que esta era a maneira que nós iríamos conseguir vitória. Então não devemos ter dúvida durante o nosso caminho de vida de fé. E o caminho das famílias abençoadas. O caminho das famílias abençoadas não deve ter dúvidas de que o centro está de acordo com o que o verdadeiro pai determinou. Então, se às vezes, olhando as coisas, muitos de nós podem ter dúvida, mas você verificando as palavras do verdadeiro pai, sabemos que tudo está realmente de acordo com a vontade de Deus. Se analisando o caminho que a verdadeira mãe está seguindo, absolutamente ela não desvia nada do que o verdadeiro pai mandou e de acordo com o que os pais celestiais também mandaram. Um verdadeiro pesquisador testa e testa de novo, para estar seguro de seus resultados antes de anunciar qualquer coisa ao mundo. Eu testei isto de todas as formas possíveis. Vocês podem então ver que incrível descoberta eu trouxe ao mundo. Então o que foi testado realmente que foi feito pelo verdadeiro pai, o que o verdadeiro pai descobriu, realmente é um caminho realmente que nós devemos seguir absolutamente. Então, por favor, não se desvie do caminho de maneira nenhuma. Nós devemos realmente determinar o nosso caminho de acordo com o que foi testado pelos verdadeiros pais. Então, não devemos nos desviar daquilo que a verdadeira mãe está pedindo. A verdadeira mãe está pedindo para todos nós, para realmente que ela quer registrar todos os membros no Chonbon. Então, não devemos desviar do foco de maneira nenhuma, porque toda a precaução já foi tomada pelo verdadeiro pai. Sendo que estamos comprometidos, não podemos nos dispor a seguir apenas de forma mediana. Este mês de maio é um novo início, diferente do mês de abril. Vamos adiante com tremenda excitação. Estou esperando pelo tipo de campeão que possa me derrotar. Então, será que vai surgir alguém que vai fazer muito mais do que o verdadeiro pai fez? Então, o verdadeiro pai, em 1977, ele já estava pedindo, que queria ver alguém que pudesse fazer muito mais do que ele, um campeão que pudesse ultrapassar o curso que ele foi e de forma realmente excitante. O verdadeiro pai, ele não fazia as coisas de maneira medíocre. Ele realmente buscava e conseguia vitória sobre todos os níveis. Então nós realmente devemos seguir por este caminho e não buscar outras coisas, coisas do mundo secular, o mundo que não está centralizado realmente na verdadeira mãe. O caminho que nós realmente temos que seguir é esse.
sendo comprometido com o curso que os verdadeiros pais estabeleceram e o que a verdadeira mãe está pedindo. Então, o que nós devemos focar nesse tempo realmente é somente registrar no Chombo. Não tem outra coisa que os membros possam almejar ou querer fazer, né? Somente somente se registrar no Chombo. É isso que nós devemos almejar. Se não for almejar sobre isso, não temos outra coisa para fazer durante nossa vida de fé. Muitas vezes eu estou triste, sentindo que não posso me permitir morrer, porque eu sei que até mesmo neste estágio ninguém é competente o suficiente para herdar a minha missão. Então também nós não devemos morrer antes de nos registrar. Muitas vezes nós ouvimos isso. Não devemos morrer antes de aperfeiçoar o nosso caráter, o aperfeiçoamento individual. E agora mais urgentemente, mesmo que de alguma forma simbólica, também devemos nos registrar no Chombo. Não devemos morrer. Mas o verdadeiro pai está falando aqui que ele não sentia que tinha outra pessoa para assumir a mesma posição que ele, né? Então ele não queria morrer ainda naquele tempo. Então o verdadeiro pai sentia que não deveria morrer, porque não havia pessoas competentes. Então nós também devemos pensar sobre nossa missão. Não podemos morrer antes de cumprir com a nossa porção de responsabilidade, que na verdade é nos registrar. Então imagine que você não começou ainda nem a libertar as 7 primeiras gerações. Você deve estar desesperado, porque não vai ter outra pessoa que vai fazer. Somente você é capaz de fazer isso. Então, durante este período de seminário de Chombo, quem não começou deve pensar que isso é uma oportunidade incrível, que você não pode deixar para ninguém, outra pessoa fazer. Outra pessoa não é capaz. Realmente devemos seguir por este caminho e libertar pelo menos as 7 primeiras gerações, começar. Ninguém ainda me deu este conforto. Eu dei minha vida para Deus, mas agora quem amará Deus mais que eu amo? Então, será que agora, depois de cerca de 40 e poucos anos, será que entre os membros, tirando a verdadeira mãe, né? Que a verdadeira mãe com certeza dá o conforto aos pais celestiais do verdadeiro pai. Mas quem entre os membros realmente pode dar esse conforto, né? Pode assumir esta missão que o verdadeiro pai de confortar Deus? Será que eu posso falar realmente, não, pai, pode deixar comigo, que pelo menos essa cidade de Brumado eu vou cuidar? Ou este home group você pode deixar sobre a minha responsabilidade, que este home group eu irei tomar conta, esse pequeno clã ou essa pequena família, ou pelo menos dentro da sua casa você pode falar, não, esta família eu irei tomar conta por ela. Então devemos realmente deixar Deus despreocupado pelo menos por aquela responsabilidade que nos foi dada. Se tem alguém que não é líder de home group, mas pelo menos da sua casa, você vai conduzir a sua família realmente no caminho certo. Então, essa responsabilidade que nós devemos assumir. O verdadeiro pai tinha a responsabilidade de salvar o mundo inteiro, estava sobre os ombros dele. A verdadeira mãe, agora ela assumindo a responsabilidade pelas famílias abençoadas do mundo inteiro e por todo o mundo, está pedindo a nós que pelo menos 1/3 da população mundial que reconheça os pais celestiais e que reconheça os verdadeiros pais, que não pode ficar disperso sobre isso. Mas nós, em nossas missões também, eu aqui como missionário da cidade de Brumado, realmente tenho que deixar Deus confortável de que não irei escapar da minha responsabilidade de liderar este povo. E nós temos essa responsabilidade aqui. Então, quando é dada a responsabilidade a nós de pelo menos um home group, este home group eu irei tomar conta desse povo, eu irei levar este povo para a vitória. Então, isso que o verdadeiro Pai está esperando de nós, é isso que os pais celestiais esperam de cada um de nós. Então, o verdadeiro Pai fala assim, esta é a minha única preocupação. Então, será que a gente pode amar
esse grupo de pessoas e falar para Deus, realmente, estou amando esse grupo, Pai, eu estou amando a Ti, amando esse grupo de pessoas realmente, deixando Deus realmente despreocupado. Quando nós assumimos responsabilidade por alguma coisa, mesmo que não tão grande, então Deus já sente, não, posso deixar tranquilo que aquela parte ali tem um filho meu que está assumindo a responsabilidade por isso. Então essa é isso que a gente deve pensar, né? Eu posso deixar Deus tranquilamente confortável sobre esta parte. Então o verdadeiro pai, ele estava desesperado porque ele via que não tinha muitas pessoas que estavam assumindo a responsabilidade por amar a Deus, por deixar Deus realmente tranquilo. O verdadeiro pai fala mais, né? Quando eu morrer, quem cuidará de meu Deus aqui na terra? Aí o verdadeiro pai estava falando, né? Quem cuidará realmente de Deus aqui na terra? Quem vai fazer o trabalho que ele fez até aquele momento? Eu quero ver emergir alguém que possa fazer isso. Então o verdadeiro pai estava esperando realmente que alguém assumisse responsabilidade por aquilo. Será que vai surgir alguém realmente que irá fazer o trabalho dele aqui na terra, né? Então a verdadeira mãe está assumindo a responsabilidade por isso. Mas nós, como família abençoada, não devemos pensar, eu já recebi a bênção, eu já está tranquilo, daqui para frente não precisarei fazer mais nada. Mas esse é um caminho que realmente não conduzirá realmente uma ligação com Deus. Somente as pessoas que se preocupam realmente com Deus e com as pessoas do mundo que estão sofrendo, as pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. Então essa é a responsabilidade que nós devemos assumir. Essa é a parte das famílias abençoadas. Parte do Messias tribal celestial é isso, realmente. Alguém que poderia verdadeiramente dizer, Pai, deixe-me cuidar de seu Deus e de meu Deus. Você pode ir? A pessoa que poderia viver esta afirmação seria o centro da corrente principal da história e nunca pereceria, mas prosperará. Então, quando a gente tem realmente a convicção que pode fazer isso, né, que pode fazer esse tipo de oração, daí Deus sentiria realmente muita alegria. E tenha certeza que nunca essa pessoa vai realmente perecer. Essa pessoa não tem como ser derrotada, porque uma vez que você está seguindo o caminho de Deus, não tem como a pessoa que segue o caminho de Deus, mesmo que ela morra, ela nunca vai perecer, mas realmente ela vai conseguir vitória. Contando de forma coreana, eu estou agora com 58 anos, o verdadeiro pai falando, e mais 12 anos eu estarei com 70 anos, então seria em 1990, né? E mais 22 anos estarei com 80 anos, estarei com 80 anos de meu filho. Você sabe qual estrada deve tomar e qual preparação deve fazer? Então, no ano de 2000, eu também estava na Coreia, comemorando os 80 anos do verdadeiro pai, né? O 80º aniversário do verdadeiro pai. Então, nessa época, foi uma época de celebração muito grande. Mas o verdadeiro pai, em 58 anos, ele já estava preocupado. Será que vai surgir as pessoas que realmente podem seguir pelo caminho que ele trilhou? Quando eu estava tão sério, até mesmo que na maioria das vezes Geodi fosse enérgico e ele se tornou sério, eu sinto que posso me doar totalmente por mais 15 anos e nesse tempo eu devo encontrar alguém para me suceder. Então, o verdadeiro pai falou que ele poderia fazer o trabalho mais duro por pelo menos mais 15 anos. Agora, não pensando no verdadeiro pai, que ele já conseguiu vitória. Então eu estou com 40 anos. Então, até mais ou menos 70 dá para trabalhar mais ou menos bem, né? Mas durante esses 30 anos que poderia ser os mais 30 anos de trabalho mais forte, será que eu poderia fazer tudo o que eu tenho que fazer na Terra? Então, a corrida que eu tenho que empreender agora, daqui para frente,
tirar mais férias do que até o que eu vivi até agora. Então, realmente, esses 30 anos agora que eu tenho, eu creio, né? Pode ser que eu morra amanhã, mas serão 30 anos que devo correr mais completamente, mais fortemente, para cumprir toda a minha missão. Agora imagine quem tem já 50, 60 ou até 70 anos de idade. Quanto mais você vai poder doar mais fortemente pela providência? A gente deve pensar realmente. E será que quando eu tiver com 70 anos de idade, será que o meu filho vai seguir pelo mesmo caminho que eu segui? Ou ele não quererá seguir? Será que eu vou encontrar algum filho espiritual que poderá realmente completar todo o curso que eu devo seguir? Então, todos nós devemos pensar isso bem claramente. Devemos estar realmente preocupados. Será que vai ter uma pessoa que vai me suceder nesse curso, né, que nós estamos seguindo? Se nós não encontrar a pessoa que vai nos suceder para completar realmente os 430 filhos espiritual, ou que vai seguir por esse caminho, realmente é preocupante. Todos nós devemos preocupar sobre isso. Enquanto sua geração alcança sua maturidade, nosso movimento planará em prosperidade. Em meu próprio tempo de vida, eu quero assumir todas as experiências amargas, sofrimento e tumultos da restauração. Então, Pedro Pai, ele já estava determinado a realmente seguir por aquele caminho. E nós, os representantes dos verdadeiros pais, devemos seguir também, né, pelo mesmo caminho de sofrimento e restauração. Esse é o caminho que as famílias abençoadas devem estar certo de seguir: sofrimento e restauração. Mesmo depois que os verdadeiros pais entrou já no Chonjong-gun, nós também devemos entrar, né, no reino dos céus. E somente através de sofrimento e indenização que poderemos chegar lá. Não há outro caminho para nós. Eu já determinei minha mente para tomar o fardo comigo. E quanto a vocês? O verdadeiro pai fala, né? Ele já determinou que ele vai carregar o fardo dele. E quanto a nós? Vamos assumir nossa parte do fardo, nossa porção de responsabilidade? Vocês já se juntaram a mim para tomar conta destas coisas? Ou estarão esperando pelo momento mais fácil? Então, se nós estivermos esperando pelo momento fácil, creio que todos nós iremos perecer, se nós esperarmos por isso. Vocês desejam que esta perseguição fosse embora? Ou desejam maior desafio e perseguição? E quando surge um momento realmente de dificuldade, realmente todos nós queremos escapar desse momento difícil. Quando foi declarado, né, que deveríamos ir para a rua fazer o vinho sagrado, muitos de nós realmente pensamos, né, que era muito difícil, né? Então, mas este é o caminho realmente que nós poderemos conseguir algum tipo de perseguição. Uma vida fácil realmente não é para nós. Todos nós devemos seguir por este caminho. Vocês já determinaram suas mentes? Esta é a forma como deve ser. Iniciando este mês de maio, tenhamos um novo dia para que uma nova história possa ser erigida, né? Então, começando agora esse mês de outubro e novembro, né? No caso nosso agora, na nossa época, né? Nós devemos assumir realmente, né, que a partir desse tempo nós iremos buscar realmente libertação dos nossos antepassados. Isso é o que nós devemos almejar. Não tem outra providência para nós agora. Agora é realmente a parte de libertação. Todos nós devemos almejar por isso. E somente depois de começar é que você vai sentir que as coisas vão começar a andar. Antes de começar, você sente que é uma montanha muito grande, que não dá nem para pensar em subir. Mas quando você dá o primeiro passo, daí as coisas, você sente que é possível realmente. Se você se sente como eu, quando iniciei nossa igreja, há 23 anos atrás, e agora já são, eu creio, 64 anos atrás, né?
Então você está iniciando seu próprio movimento, em sua própria área de responsabilidade, dizendo: hoje eu também estarei erigindo uma nova igreja. Então foi em 1954, então eu creio que já são 66 anos de igreja, né? Desde que o Verdadeiro Pai estabeleceu. 66 anos mesmo. Então, quando a gente assumir a responsabilidade de libertação de antepassados, então, geralmente quem começou em 99, agora já está com 21 anos. Mas se eu começar hoje, então daqui 5 ou 6 anos, 10 anos, 20 anos, quem tiver tempo para fazer, e depois que você completar, você vai ver que o trabalho foi bem justo e foi bem vitorioso. Eu devo ser como o Reverendo Moon em minha própria área. Vocês farão isso? Então, nós devemos ter muito orgulho de falar, né? Eu estou seguindo o curso que o Verdadeiro Pai, que o Reverendo Moon está seguindo. Aqueles que estão determinados a seguir por este caminho, levantem suas mãos. Então, como eu já estou determinado, eu mesmo levantei minhas mãos aqui. Ok? Eu creio que era a palavra que eu queria passar para os irmãos hoje. Vamos nos determinar realmente para conseguir começar libertação e bênção de nossos ancestrais, nossos antepassados. Todos nós só sentiremos bem. Ninguém vai se sentir mal por isso. Ok? Vamos orar para nós encerrar a palavra. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu, terra, humanidade, te agradeço, Pai Celestial, por essa oportunidade que vós nos deu mais uma vez de vir aqui falar para a nossa congregação, nossos membros aqui de Brumado. Agradecemos assim pela oportunidade, Pai Celestial, que temos de libertar os nossos ancestrais como parte de nossa preparação para nos registrar no Tiombom. Pai Celestial, agradecemos por essas bênçãos grandiosas, agradecemos por ter sido chamados, Pai Celestial, onde que não tínhamos nenhuma condição para ser chamado, mas com muita sorte, por muito sacrifício de nossos ancestrais, estamos aqui, vivendo junto com a verdadeira Mãe, vivendo junto com os verdadeiros pais aqui ainda na terra. Por favor, Pai Celestial, eu te agradeço sim nesta manhã, querendo assim fazer este relatório em nome de Zé Marcílio de Almeida, família Astral, pela bênção. Ativo.